Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Romanos, capítulo 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Louvado seja Deus. Estamos estudando como interpretar as Escrituras. O tema desta semana, a singularidade da Bíblia. Hoje, segunda-feira, quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita. Louvado seja Deus. Você sabe que pode participar conosco? Você sabe que temos o nosso guia, que você pode encontrá-lo na Casa Publicadora Brasileira. Você sabe que pode fazer comentários, pode fazer perguntas. Teremos o maior prazer em responder. Inscreva-se no canal para receber as mensagens. Ore por nós. Dê like para saber que você gostou. E compartilhe essa mensagem para que o reino de Deus alcance mais pessoas. Bem querido, bem querida, o tema de hoje é justamente voltado para a produção bíblica. Como foi que a produção bíblica chegou até nós? Muito bem. A produção bíblica chegou até nós por meio da revelação. Pessoas simples. Deus se revelou a essas pessoas e então a Bíblia chegou até nós. Uma grande variedade de autores, cerca de 40 autores em locais diferentes, diversas culturas, de diversas profissões. Esses homens são chamados por Deus para escrever a Bíblia. Interessante que a Bíblia ela foi escrita justamente por pessoas de diversas culturas, de diversos níveis sociais, justamente para alcançar o seu público-alvo, que é a diversidade de pessoas. Nós podemos perceber que uma série de profetas, uma série de homens de Deus colaboraram para escrever a Bíblia. Eles tinham funções diferenciadas e estavam em lugares talvez bastante diferenciados. Como escreveram num período muito grande de 1500 anos, nunca se encontraram, a grande maioria deles não se conheciam, não se encontraram. Moisés era justamente o filho adotivo da filha de Faraó. Estava ali no Egito quando escreveu. Amós, vaqueiro e agricultor, estava em Israel. Jeremias era um menino, filho de sacerdote, e estava também ali em Judá, no reino de Judá, quando escreveu a palavra de Deus. Daniel, ele havia sido cativo, foi exilado em Babilônia, e de lá ele então tornou-se um estadista e escreveu a palavra de Deus inspirada na Babilônia. Nós temos também Mateus. Mateus estava ali justamente na Judéia quando Jesus veio ao mundo, e ele era um cobrador de imposto, um publicano, e ele também foi um dos que escreveu o Evangelho. Paulo era um ex-fariseu, chegou ao ponto de perseguir a igreja, e também foi um outro muito importante que escreveu 13 cartas, 13 epístolas, né? E foi muito importante a contribuição de Paulo. Pedro, a princípio pescador, João, também a princípio pescador, também eram homens que viveu ao lado de Jesus e também escreveu. Davi foi pastor, poeta, músico, guerreiro, rei, um dos colaboradores também da Bíblia, o livro fantástico de Salmo. Lucas era médico e ao mesmo tempo se tornou um pesquisador. Ele foi em busca de evidências para escrever a história, para escrever então a sua parte, a sua contribuição inspirada na Bíblia. Alguns foram testemunhas oculares de algumas coisas, como Moisés, que viu
grandezas de Deus ali no Egito. Os apóstolos testemunharam a ressurreição de Jesus. Outros fizeram isso por meio de pesquisa ou investigação, como foi o caso de Lucas, que buscou detalhadamente para então produzir o que temos como Evangelho. Mas o importante, queridos, é saber que estes homens diferentes, que viveram em lugares diferentes, que tinham diferentes culturas, diferentes profissões e funções, foram usados por Deus para produzir o que entendemos hoje como Bíblias. Todos eles foram inspirados por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus soprou nas suas mentes, nos seus corações, a sua vontade. Deus falou a alguns por meio de revelação direta, por meio de sonhos, de visões. Entretanto, alguns foram inspirados a pesquisar e a desenvolver este trabalho da Bíblia. Contudo que toda a Bíblia é inspirada. O apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito para a sua consolação, foi escrito para a minha consolação, para que nós possamos ter esperança. Se você tem essa esperança, ore comigo. Eterno Deus, obrigado pelas Escrituras. Continue, Senhor, nos abençoando e nos fortaleça, nos dando esperança em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.